Glória a Deus, saúde cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a maravilhosa paz de Cristo Jesus. Amém. Que Deus venha abençoar, que Deus venha falar o teu coração nesse dia em nome de Jesus. Amém. Esse vídeo está sendo gravado num domingo de manhã, né? Talvez no status chegue mais para frente na semana. Que Deus abençoe quem acompanha no status, que Deus abençoe quem acompanha no grupo do WhatsApp, que Deus abençoe quem estiver acompanhando no canal também do Batalhão de Cristo Jesus, ele no YouTube, né? Se você não é inscrito, se inscreva, nos ajude a levar o Evangelho de Cristo Jesus, amém? Você vai estar compartilhando com a obra de Deus ali. Para quem acompanha sabe que quem é exaltado é Cristo, quem é exaltado é a palavra de Deus. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus e quero que você seja também e preparado para não ser vencido pelo inimigo, amém? Temos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que desprezamos o conselho do Altíssimo e andamos contra a palavra de Deus. Com esse texto chegamos em Neemias capítulo 4, né, que fala da pedra, do muro, da construção. Com esse texto chegamos em 1 Pedro capítulo 2, que nos diz no versículo 6, 1 Pedro 2,6 para nós hoje. Pois a Escritura diz, vede que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido, né? Quando Pedro falou dessa pedra, né, no versículo 5 diz que nós temos que ser uma pedra viva, né, para construir. Então ele pega esse texto, na sequência, né, eu preciso saber por que Pedro falou dessa pedra rejeitada, aonde, com que intuição, com que propósito Jesus, né, ele mesmo disse que é a pedra que foi rejeitada, né, e por que Pedro falou isso, né? Para nós entender o que Pedro falou, nós vamos em Mateus capítulo 21, amém? É preciso ler texto e contexto, né? Por que Pedro falou isso? Alguma parte na mente dele, né? Ele tinha que Cristo tinha falado em algo. Mateus capítulo 21, no versículo 42, diz assim, disse-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos, né? Então aqui Jesus está falando, ele próprio, né, que ele é uma pedra rejeitada, né? Então hoje, quando nós dissemos que andamos contra a palavra de Deus, no Salmo 107, 11 e 12, é que nós estamos desprezando a pedra. Desprezar a pedra é desprezar, por exemplo, algo que a Escritura afirma, né? Então, no contexto, você sempre tem que examinar texto e contexto, que eu vou falar, o último texto que eu quero ler hoje, está no contexto que eu estou dizendo, da pedra rejeitada, né, que é Cristo, que é a palavra. Eu li Mateus 21, 42, eu vou ler Mateus 21, 28, que é o mesmo contexto, entenda bem, no versículo, diz assim, a parábola dos dois filhos, dois construtores, duas pedras, a pedra viva, disse Pedro, existe a pedra morta, apagada espiritualmente, né? Mateus 21, 28. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigiu-se ao primeiro e disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele, não irei. Mais tarde, porém, arrependido foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. E respondeu ele, eu vou, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Aqui entra uma pergunta muito importante. Quem fez a vontade do pai? Todos nós dissemos que somos filhos de Deus, mas nem todos querem fazer a vontade do Pai. Fazer o que a palavra de Deus diz. Aí na sequência vai dizer assim, ó. Respondeu-lhe o primeiro, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de mostrar o caminho da justiça, e não credes nele. Mas os cobradores de impostos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste para crerdes nele, né? Ele vem falando de batismo aqui, né, no versículo 23. Alguns creem na palavra. Repare que prostitutas, meretrizes, né, que são prostitutas, cobradores de impostos, ou seja, ladrões, políticos, hoje estão se arrependendo e crendo. Mas muitos, ele está falando aqui para o pessoal que se dizia ser pedra viva. Por isso que ele diz na sequência, vocês rejeitaram a pedra viva, a pedra angular, a pedra de esquina, porque a pedra é Cristo e Cristo é a palavra já dizia que ia vir Jesus. Então o povo não creu. Então construiu hoje um muro, como Neemias estamos falando, né? Tem que ter conhecimento, ou seja, e obediência. Porque ele colocou a parábola de dois filhos que foram trabalhar na vinha. Ou seja, um disse que ia e não ia.
E outros que não iam, arrependido foi. Arrependimento, né? É algo que nós precisamos ter. A palavra veio de encontro. A palavra diz que tu está apagado espiritualmente, porque tu não congrega, por exemplo, porque um disse que ia trabalhar na vinha, né? Mas não foi. A vinha, hoje, é a igreja, é o corpo, é a parreira, é a união. Uma das partes é a igreja, né? Nós temos que ser mais igreja na rua, mas o congregar faz parte, levantar o muro, incentivar, porque lá em Neemias, um era pedreiro, né? Outro botava pedra, outro botava massa, outro botava barro na época, um botava um plumo, um botava régua. Cada um fazia uma parte na obra de Cristo. Então, dois filhos, um disse que ia e não foi. Qual fez a vontade de Deus? Qual fez a vontade do Pai? Aí fica a pergunta, você está fazendo a vontade do Pai? Ah, não sei, irmão, então tu não é uma pedra viva. Você está rejeitando a pedra angular, que é Cristo, que é a palavra dele, que não é a palavra do Moisés, nem a palavra do irmão A, do irmão B, é a palavra de Deus. Ela disse, ela afirma, está comprovado, texto e contexto, tem que ser assim, tem que ser, porque senão a casa cai, né? Lá em 1 Pedro 2 vai dizer, nós somos casa espiritual, casa, morada de Cristo. Mas você está fazendo a vontade do Pai? Então você é a morada de Cristo. Não estou fazendo a vontade de Deus, irmão. Então não está fazendo a vontade do Pai. Deus está te chamando. Faça a vontade do Pai. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Paz.